Olá, amiguinhos! Estou aqui mais uma vez com vocês. Espero que tenham gostado das outras lições. Eu trouxe mais uma lição para vocês. Se vocês gostaram, eu fico muito feliz, porque hoje eu tenho uma lição e ela fala de um homenzinho muito valente. Acho que vocês já descobriram quem é ele. A palavra diz que há muito tempo atrás, num país muito distante do nosso, chamado Israel, havia um rapazinho chamado Davi. Sabe este rapazinho? Crianças, este rapazinho, eu não sei a idade dele, mas imagino que ele era bem novinho. E mesmo sendo novinho, ele já trabalhava. Sabe o que ele fazia? Ele era pastorzinho de ovelha. E todo dia de manhã, bem cedinho, ele acordava e ele ia trabalhar. Aí, quando ele levava as suas ovelhinhas para beber água no riacho e comerem, adivinha? Aquelas graminhas verdinhas, aquelas graminhas que só ele sabia que elas gostavam. E ele cuidava e cuidava das ovelhinhas. Este rapazinho cuidava muito das suas ovelhinhas. Ele estava sempre alerta para evitar que aqueles bichos vinham para comer suas ovelhinhas. E ele ficava ali cuidando delas com carinho super especial. Mas a palavra de Deus diz que no momento mais tranquilo, Davi tocava a sua harpa. Ele tocava a sua harpa e as suas ovelhinhas ficavam calminhas. Olha que gracinha das ovelhinhas. Elas ficavam ali ouvindo ele tocar a harpa. E ele ia tocando a sua harpa e as ovelhinhas ao seu redor ouvindo a harpa. Era tão bonito. Vocês nem imaginam como era lindo ver ele fazer isso. As pessoas que passavam na redondeza, elas ouviam a música e ficavam todas admiradas. Era uma música muito bonita que ele tocava. Eram os salmos. Sabe que nessas horas, Davi, ele para, ele olha a natureza e ele vê as coisas que Deus fez ao seu redor. Ele olhando tudo e ele ia agradando de tudo, porque era Deus que fez tudo aquilo. E Davi ficava muito feliz. Ele escrevia muitas lindas canções, os poemas pensando em Deus. Como eu falei, esses poemas eram salmos e ele escrevia os salmos que a gente conhece hoje. Davi escreveu. E a palavra diz que quando você abre a Bíblia assim, no meio da Bíblia tem o quê? Livro de Salmos. Foi assim que Davi cultivou amizade com Deus. Uma vez, sabe, a palavra diz que Deus não se agradava do rei de Israel. O rei de Israel era Saul. E ele fazia coisas que Deus não agradava. Deus era contra as coisas que Saul fazia. E Deus falou que ia tirar Saul e colocar alguém conforme o seu coração. E Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé e ungir seus filhos. Samuel trouxe seus filhos, trouxe o primeiro. Não é este. Deus falava, não é este. Não olhe a aparência, eu olho o coração. Aí veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, nada. Aí o profeta perguntou, acabou seus filhos? Não, tem um lá no campo com as ovelhinhas. Tem um lá no campo com as ovelhinhas. Sabe quem é este, crianças? Era Davi. Aí o profeta falou, chama ele para que nós possamos comer a refeição, mas com ele aqui. Aí foram lá, buscaram Davi. E quando chegou, Deus falou com o profeta Samuel, é este, e ungir a cabeça de Davi, para que ele fosse o novo rei. Glória a Deus, né? E a palavra diz que um dia o rei Saul, ele estava muito nervoso. E seus empregados falavam, chama alguém para tocar a harpa para você, porque ele estava com um espírito que não era de Deus. E ele ficava nervoso, e aí os empregados dele foram e chamaram a Davi. E Davi começou a tocar sua harpa. E a palavra de Deus diz que quando Davi tocava sua harpa, o rei se acalmava. Porque Davi era ungido de Deus. E quando ele tocava sua harpa, olha como o rei dormia. Ele dormia tranquilo. Porque na harpa tinha unção,
Davi ia passando unção e o rei conseguia acalmar. Era um instrumento para acalmar os ânimos do rei. E adivinha crianças, como que o rei ficava quando Davi tocava para ele. Porque quando ele tocava bonito para o rei, quando o rei ficava nervoso, irritado, Davi vinha com a sua harpa, tocava e o rei ficava calminho. O rei gostou tanto de Davi, criança, mas ele gostou tanto de Davi que até convidou Davi para ser seu escudeiro. Mas mesmo assim, Davi continuava ali no campo, cuidando das suas ovelhinhas. Ele não podia deixá-las. Ele cuidava das ovelhinhas e era o escudeiro do rei. Um dia, crianças, teve uma guerra terrível. Uma guerra muito terrível. Os soldados de Israel, eles estavam com medo, inclusive os irmãos de Davi. Estava todo mundo com medo, porque os filisteus, eles eram muito grandes, o número deles. E eles tinham, sabe o que no meio deles? Eles tinham um gigante. Eles tinham um gigante, crianças. Davi não ficou com medo do gigante e foi pedir autorização ao rei Saul para que ele fosse lutar contra o gigante. Porque Davi, quando ele foi levar o alimento que seu pai mandou para os irmãos, esse gigante estava lá desafiando todo o povo de Israel. E Davi ficou nervoso. Esse circunciso está desacatando o Deus de Israel. E aí ele foi lá e falou com Saul: eu quero derrotar esse gigante. Eu quero derrotar esse gigante. Mas Davi era tão pequenininho. Ele tinha estatura muito baixinha. Ele era muito novinho. E ele queria combater esse gigante grandão, grandão. E a palavra de Deus diz que Davi não ficou com medo do gigante quando ele pediu autorização ao rei. O rei ele não teve nenhuma opção, senão falar: pode ir, moço, pode lutar com o gigante. Aí tentou colocar uma couraça na cabeça, no corpo de Davi, colocar capacete, mas Davi nunca usou aquilo, ele não era de guerra. Aí ele falou: não, rei, eu não dou conta de andar com isso, está me incomodando demais, tira isso daqui. E aí o rei falou que podia tirar. Sabe o que Davi falou? Davi pôs as roupas ali, disse que não ia ter mais jeito. Ele não conseguia equilibrar com aquilo. As roupas eram muito pesadas e grandes para o seu tamanho. Atrapalhava ele andar. E ele decidiu tirar aquelas roupas de guerra. E ele falou: eu vou buscar do meu jeito, porque eu vou confiando que Deus vai me livrar da mão deste gigante. Ele creu que Deus ia livrar da mão deste gigante. Ele cria não na mão dele, mas na mão de Deus. Que Deus é que ia livrar. E ele foi até o riacho, crianças. Ele pegou 5 pedrinhas e uma funda. Ele pegou a funda e a palavra de Deus diz que quando ele estava com a funda na mão, o gigante, ao ver Davi, começou a rir. Começou a rir e falar: ai, você pensa que eu sou cachorro para você vir com pedras e paus? Você vai ver o que vai acontecer. Eu vou pegar você, eu vou te matar. E o gigante ficava afrontando Davi: eu vou fazer picadinho de você. E Davi não intimidou. Davi continuou ali. Olhe, senhor gigante, você pode vir lutar comigo com espada e com lança. Você pode vir com o que você quiser. Mas eu vou lutar contra você com alguém que é maior do que eu e maior do que você. Eu vou lutar contra você com a mão de Deus. E Davi pegou uma pedrinha, Davi colocou a pedrinha na funda, e a palavra diz que Davi começou a girar, e girou e pum! A pedrinha cravou na testa do gigante. Quando ela cravou na testa do gigante, a palavra de Deus diz que o gigante caiu no chão. E Davi pegou a sua espada e arrancou a cabeça do gigante. E foi assim que Davi confiou no Deus e foi vitorioso.
Nessa hora nós temos probleminhas, né, crianças? Quantos problemas nós estamos enfrentando? Quantos problemas se tornam gigantes na nossa vida? Mas nós temos que ser como Davi. Davi confiou na mão de Deus. Quando Davi falou que ele não ia com armas, que ele não ia... o gigante vinha com toda a armadura, mas ele ia com a mão do Deus vivo, ele confiou. E quando a gente está com algum problema, os gigantes começam a aparecer na nossa vida de uma forma, de outra. Sabe o que nós temos que fazer, crianças? Confiar. Davi confiou e Davi venceu. Porque quando Davi confiou, ele sabia que Deus era com ele. E quando Deus é com nós, a gente sabe que nós vamos vencer. Porque o Senhor entregou Jesus para nos dar a vitória. Quando Ele entregou seu Filho naquela cruz, foi para que nós possamos ter vitória. E por isso, nesta tarde, eu trago mais uma palavra para vocês. Façam como Davi. Não olhe as circunstâncias, não olhe o tamanho do gigante. Olhe somente o que Deus tem para você. Deus tem vitória na sua mão. Que Deus possa te abençoar. Tchau!